Estudar fora, de graça. Aula 2, atividades extracurriculares. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Alexia, eu sou uma bolsista integral da Universidade de Nova York e hoje eu vim falar com vocês aqui sobre atividades extracurriculares. Na aula de hoje vai ser um pouco diferente, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que são extracurriculares, quais são os tipos de atividades que são consideradas extracurricular, como que você pode desenvolver as suas atividades dentro da sua realidade, como que a gente envia essas atividades para o Admission Office, Então, o que são atividades extracurriculares, São atividades que você faz quando você não está estudando, quando você faz porque você gosta e tem interesse naquela atividade. Então, por exemplo, se você, mesmo na sua escola, se você gosta de jogar futebol durante o intervalo e participar do interclasse da sua escola, isso é uma extracurricular. Se você gosta, às vezes, de ir para batalha de rima, rimar no seu bairro, na sua comunidade, com os seus amigos e com as pessoas que são importantes para você, enfim, é uma extracurricular, muito importante, inclusive. Nós temos tipos diferentes de extracurriculares. São tantas atividades que são vários tipos, Então nós temos trabalho voluntário, nós temos esportes, nós temos práticas autônomas, vamos dizer assim, Nós temos também, se você trabalha de alguma forma para poder ajudar a sustentar a sua família ou a se sustentar, pequeno aprendiz, ou trabalha, sei lá, vendendo doce, algo nesse sentido também é considerado extracurricular. E se você participa de projetos de forma geral, projetos de pesquisa, projetos de voluntariado para poder ajudar outras pessoas, projetos artísticos, enfim. Tem inúmeros projetos que você pode participar. Não tem um modelo certo do que pode ser extracurricular. Tudo aquilo que você faz que não é obrigação sua, que é porque você... obrigação enquanto aluno, Que é porque você gosta de fazer, ou porque você precisa fazer, tem algum tipo de responsabilidade, enfim. Então, como que você consegue encontrar formas de desenvolver as suas atividades extracurriculares? Nós temos vários recursos, Tanto online quanto presencialmente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as 3 abordagens principais, que são coisas que eu fiz e coisas que eu recomendo os meus alunos fazerem também, tá bom? Então, primeiramente, eu gostaria de recomendar o Atados. O Atados é a maior base de voluntariado online e presencial do Brasil. Então, você pode escolher voluntariados através de causas específicas que você tem interesse, através de localização para poder ser alguma coisa presencial para você, carga horária semanal, enfim. Então você pode participar de muita coisa. Eu lembro que eu fiz no Atados, foi quando eu conheci o Cessa Rua Vociminha, que é um projeto social, que você escreve cartas para idosos que estão, em asilos, enfim. Eu me sentia realmente, aprendendo, Não só outra realidade, de você poder entender a perspectiva de outra pessoa, mas também praticar a minha escrita, praticar a minha responsabilidade de eu ter que participar de um projeto, além de estudar, além de trabalhar, além de fazer as minhas obrigações, Então, Atados. Pesquisa o Atados, de cabo a rabo, tá ligado? O que é interessante pra você? O que você teria interesse de poder aprender, de poder contribuir, de poder, enfim, ser parte. Logo em seguida, acho que a minha segunda dica aqui seria o Braduca, que é o projeto que a gente está fazendo parceria para essa websérie aqui. O Braduca é um projeto que visa democratizar o acesso à língua inglesa para jovens de escola pública. Em sua grande maioria, jovens de ensino municipal e estadual, que são alunos de baixa renda, enfim. O Braduca é uma oportunidade para você conseguir aprender inglês de forma gratuita e um ensino de qualidade. Se matricula, a gente sempre faz inscrições que abrem, acho que em novembro de todos os anos e que se encerram só no final do ano, Então você pode se inscrever com calma, enfim. E no Braduca você pode utilizar como extracurricular, tanto sendo um aluno, sou um aluno de inglês do projeto Braduca, então eu vou para as aulas, eu participo dos eventos, eu tiro dúvida com os meus professores, eu desenvolvi um projeto com os meus colegas de classe, enfim. Você também pode ser voluntário do Braduca, então, além de poder
ajudar enquanto aluno, eu queria poder ajudar para a comunidade Braduca. Eu tenho uma ideia muito legal de uma coisa que eu queria poder fazer, porque eu tenho certeza que eles vão te apoiar para você desenvolver o seu projeto, tá bom? Perfeito. E por último, seria o self-practice, né? Que é uma prática autônoma, vamos dizer assim. Ou autoprática, né? Que é quando você tem interesse de fazer alguma coisa porque você tem interesse de fazer e não necessariamente porque você consegue pagar um curso para isso. Então a galera que aprendeu a desenhar desenhando, a galera que aprendeu a cantar cantando, ou vendo vídeo no YouTube, ou pesquisando, né? Então quando você leva a sério aprender uma coisa por conta própria, por mais que você seja iniciante naquilo que você está fazendo, autodidata é uma coisa extremamente difícil, que não é todo mundo que consegue fazer. Então, menciona isso, né? Menciona, tipo assim, se você desenha, quantos desenhos você já fez? Sobre o que são os seus desenhos, né? Se você acha que você sempre faz os mesmos tipos de desenho, pesquisa no YouTube, estilos de artistas diferentes, estudar, né, o estilo deles, ver o que você gostaria de fazer, tentar fazer uma proposta diferente, uma coisa que você não tenha feito até agora. Enfim, então essas autopráticas, elas são realmente muito úteis para quem não tem condições financeiras, por exemplo, de fazer uma aula de hip hop, mas gostaria muito de fazer hip hop. Você vai, coloca a coreografia de hip hop no telefone, vai para algum lugar que você esteja, né, sozinho, se você puder e tiver esse lugar, enfim. E dança, tenta praticar. E aí você pode colocar, eu fico toda semana, eu fico 5 horas tendo aula de hip hop. É uma pessoa que se organiza para estar sempre dançando hip hop, que é importante para essa pessoa, entendeu? Então a gente tem, são vários tipos de extracurriculares, várias formas que você consegue, né, desenvolver as suas. Mas eu queria fazer um disclaimer aqui, que eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala de estudar fora, porque é um sonho para muita gente, e é um sonho muito caro, né, que a gente sabe que não é a maioria da população brasileira que tem acesso a esse sonho. Que se você não tem tempo, se você não tem condições de fazer uma extracurricular, ou várias, né, no caso, tem coisas no seu dia a dia que podem ser consideradas extracurriculares, mesmo que não reflitam o que você gosta de fazer, mas que falem sobre a sua rotina, que vão dar uma contextualização de quem você é para o escritório de admissões, né? Então, se você trabalha de alguma forma, né, para poder se sustentar, é uma extracurricular muito forte, tá bom? Porque é uma extracurricular que demonstra responsabilidade, que demonstra dedicação e às vezes demonstra também o contexto da sua família, né? De tipo, eu trabalho para ajudar os meus pais em casa, então, porque a gente tem que se sustentar, enfim, tem que pagar as minhas coisas e tudo mais. Então, você falar isso para a faculdade, eles vão te ver de uma forma mais madura. E é importante também, então é uma vantagem, tá bom? Eu falei, né? Trabalhar é uma extracurricular forte. Cuidar dos irmãos, cuidar da casa, ter que limpar e organizar as coisas, também é uma extracurricular. Porque você gasta tempo ajudando o dia a dia da sua família, entendeu? Então, tudo depende da forma como a gente descreve isso. E nós vamos falar de formas de descrever extracurriculares, enfim, daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o formulário, né, que a gente submete. Logo em seguida, eu acho que é importante a gente poder falar também um pouquinho sobre como que uma extracurricular ela pode ser fraca ou forte, né? O que faz uma extracurricular ser forte? Uma extracurricular, forte, ela tem acima de 5 horas semanais de dedicação. Então é um período longo de tempo, né? Que daria ali mais de 1 hora por semana de segunda a sexta, ou pelo menos 1 hora por semana de segunda a sexta, que você se dedica para uma atividade ou para um projeto em específico. Então isso mostra comprometimento. Só que, então acima de 5 horas fica à vontade para fazer 5, 10, 20 horas num projeto, enfim. Você não precisa fazer os mesmos projetos sempre. Você tem que listar 10 extracurriculares no seu Common App, que é a plataforma do formulário que a gente já mencionou algumas vezes aqui, que inclusive vai ter uma aula, né, somente sobre um tour pelo Common App, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas enfim, você não precisa ter todas as 10 atividades extracurriculares com acima de 5 horas, porque são 10, é muita coisa. Então você pode
pensar de uma forma um pouco mais estratégica. Tipo assim, dessas 10 atividades, do seu 9º ano até o seu 3º ano, quando você vai se candidatar, quais delas contam sobre partes de você que você gosta de contar, que você gosta de falar sobre? Seleciona elas, sabe? Ah, mas Alexia, dessas 10, sei lá, 5 são acima de 5 horas, 5 são muito forte, e 5 são abaixo de 5 horas, são tipo 1 hora por semana, 2 horas por semana, 3 horas por semana, enfim. Tem problema? Não muito, desde que as 10 atividades sejam atividades interessantes, bacanas, que tipo falem sobre quem você é, que falem sobre partes de você. Então, um filtro que eu faço, né, que me ajuda que me ajudou a selecionar as minhas atividades quando eu fui me candidatar, foi eu tenho uma história muito boa para poder contar nessa atividade aqui que eu fiz. Então, por exemplo, o Braduca foi a minha atividade mais forte extracurricular. Eu fui voluntária do Braduca durante 5 anos. Então, eu fui a diretora acadêmica e fui diretora executiva por um tempo bastante grande, assim. E eu queria fazer cinema, não tem nada a ver com cinema, a minha extracurricular. Mas era o que eu gostava de fazer, eu tenho interesse em educação, em, tipo, causas sociais, em ajudar alunos. Olha aqui os meus projetos. Então, no Braduca, ele foi a minha primeira extracurricular, se eu não me engano ele tinha, tipo, 20 horas de dedicação, ou 21 horas de dedicação naquela época. E eu falei, tipo, cara, o Braduca eu consigo falar sobre histórias de alunos meus que eu ajudei, dificuldades que eu tive dentro de sala de aula pra poder, tipo, aprender a dar aula. E tipo, eu tenho acesso a uma informação, eu sei como essa informação funciona. Eu tenho que colocar essa informação na sua cabeça. Parece muito fácil, mas é difícil de você pensar. Para essa aula aqui que eu tô fazendo pra vocês, por exemplo, a gente gravou essa aula 3 vezes. Pra garantir que nessa vez que eu tô falando com vocês aqui agora, eu possa lembrar do texto, do roteiro direitinho, dos exemplos que a gente mencionou, enfim. No formulário do Common App, nós temos 3 lacunas. A primeira é o position, que é a posição, que você tem 50 caracteres, é bem pouquinho. E nessa posição, você fala basicamente sobre o que você faz dentro dessa extracurricular. Se você é um aluno, se você é um atleta, se você às vezes é um cineasta, se você é um ator ou uma atriz, um cientista às vezes. Depois nós temos o Organization Name, né, que é o nome da organização realmente, com 100 caracteres. Só que aí não é somente o nome, né, tipo, eu fiz aula de inglês no CCAA, eu vou lá e coloco o CCAA. É você explicar o que é esse extracurricular dentro desses 100 caracteres. Então, o que o projeto faz, né? E por último, nós temos a description. E na description eu queria deixar muito claro que é para você focar exclusivamente naquilo que você desenvolveu dentro da extracurricular. Dentro de 150 caracteres, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês as minhas top 3 extracurriculares. O meu perfil, como vocês já sabem, a gente já conversou um pouquinho durante a nossa aula, é para uma aluna de cinema, então, tipo, bem artístico, mas não necessariamente todas as minhas extracurriculares foram artísticas, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos. Então vamos lá, ó. A minha extracurricular mais forte, tá? Eu vou só ler para vocês. Free Online English and Application Classes for Brazilian Low-Income Students, Braduca. Então, aulas de inglês e application para alunos de baixa renda. E entre parênteses, o Braduca, o nome da instituição. Role, né, que é a position, Academic Director and Mentor. Workload, 21 hours per week, 40 weeks per year. Então, eu me dedicava bastante para essa extracurricular, né? Lembra que a gente falou do que faz uma extracurricular ser forte? Que era acima de 5 horas por semana? Essa aqui tem 21, né? E a description, tá? Instructed 6 counselors, 20 mentors, advised 250 pupils via class evaluation, 15 approved in summer programs, US colleges and college prep courses. Basicamente o que eu disse, instruiu 6 coordenadores e 20 mentores, deu auxílio para 2.500 alunos através de avaliações de alta, seja tipo em evento, contas que a gente atingiu no Instagram, eventos ao vivo, né, que a gente fazia de lives nesse projeto também, enfim. E por fim, o resultado dessa extracurricular, né, que desses alunos que a gente conseguiu, né, se eu não me engano eram 2.000 alunos no projeto,
de forma, né, tipo, seguindo o projeto nas redes sociais e tal, acho que uns 5 mil alunos atingidos, mas dentro do Braduca acho que já chegaram a ser uns 250, assim, o total. Então, dentro desses 250 nós tivemos 15 aprovações para programas fora do país. Então, a gente consegue trazer aqui credibilidade para o programa extracurricular, sabe? Colocar os resultados daquilo que você desenvolveu. Film Production Company for Artists Studying in Public Schools, on screen. A minha posição era Founder and Executive Producer. Eu trabalhava 18 hours per week, 38 weeks per year, desde o meu terceiro até o meu gap year, né? Que é quando meu ano sabático. Basicamente eu falei que eu dirigi 7 departamentos de artes com 21 profissionais, né? Então eu conversei bastante com cineastas, roteiristas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu guiei cerca de 90 alunos com criação de filme. Eu produzi, nessa época, né? Eu tinha produzido 3 curtas-metragens e tinha ganhado um concurso internacional de literatura. Então, beleza, no meu top 10, a minha extracurricular, tipo assim, mais forte tem a ver com educação e logo em seguida a gente tem a que tem a ver com cinema, né? E por último, em terceiro lugar, e vocês podem baixar aqui embaixo na descrição do vídeo se vocês quiserem o formulário completo para vocês conseguirem ler. Mas vamos encerrar aqui com a minha terceira extracurricular, né? Então era uma band with marginalized musicians from slums, US Band. Basicamente, o que eu fazia? Durante o ensino médio, eu gostava bastante de escrever, compor música quando eu estava apaixonada, enfim. Ai, que vergonha. Mas, eu exercitava, querendo ou não, uma forma de mídia, né? De você, tipo, produzir algo diferente, assim. Então, eu acho que eu escrevi por, acho que uns 3, 4 anos, várias músicas. Acho que foi mais de 30 músicas que eu já escrevi. E no último ano, né, tipo assim, assim que eu me formei, junto com meus amigos, a gente fez uma vaquinha, tipo, entre a gente, pra conseguir fazer o nosso primeiro EP. Então é um material que a gente tem publicado em algum lugar, né? Então eu coloco quais são as posições. Produtora, compositora e cantora. Nos anos, desde o 9º ano até depois que eu me formei. 5 horas por semana, 20 semanas ao ano. Então não é uma extracurricular que necessariamente eu passava milhares de horas nela, mas ainda assim conta um pouco sobre mim, entendeu? E aí eu coloquei, instruiu um grupo de 7 músicos, criou um álbum com 8 composições, cantou 4 músicas, né? E produziu 3 videoclipes com mais de 3 mil streams. 3 mil é um número pequeno, mas ainda assim, dentro do contexto de que é um aluno desenvolvendo aquilo sozinho, é muito grande, porque é dentro da sua comunidade, entendeu? Então, é isso. Lembra, por favor, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outros alunos ou seus amigos da escola, por exemplo, que têm interesse em estudar fora. Lembra de olhar os dados, as informações e os recursos que a gente colocou aqui na descrição para vocês. Tem tudo, desde o formulário de extracurriculares até os portais que você pode encontrar uma extracurricular diferente, projetos que você possa se inspirar que são bacanas, que a gente separou de uma galera que também já conseguiu estudar fora com bolsa, enfim. Então é isso, um beijo, tchau. Pronto, vamos? Vamos, pode pedir o... Pode ver quanto tá o whey.